E aí, gente? Vou começar aqui com a conversa nossa. Eu e Diogo, né? Meu nome é Rafael Ferreira. E a gente está iniciando esse projeto. Na verdade, já começou, mas a gente está retomando, né, a ideia de fazer essa conversa disponível, né, para as pessoas, como uma forma de também estimular que outras conversas surjam no país nessa vibe, né, de repensar a política, né, como forma de fugir dessa polarização, que é uma alguma coisa que está sendo muito crítica, né, para a gente, né, muito nefasta, né. Então, vou passar a palavra para o Diogo, né, Diogo, para falar aí Olá, um pouco gente. Vou lá sobre, falar um sobre pouco essa ideia. aqui. Diogo Dutra aqui, eu falo de São Paulo. Obrigado, Rafael. Acho que essa conversa Livres da Polarização mais uma iniciativa dentro do espaço Livres da Polarização para a gente, justamente como você comentou, conseguir ter um espaço de conversa que saia do comum, que saia do emocionado, do emocionar hoje que tem hoje a política nossa, que é um emocionar de guerra, um emocionar que separa, ao invés de tentar construir, né? E a gente vem estudando, percebendo isso dentro de uma crise de democracia, e a gente entende que a melhor maneira de tentar né, atuar nisso é conversando. Então, esse programa aqui faz total sentido. Rafael nos convidou aí para começar, recomeçar essa trajetória, então estou bem feliz de retomar aqui e estar em mais umas conversas contigo, meu caro. Beleza, garoto. Então, a gente combinou, né, de fazer esse primeiro encontro aqui. Não sei se vai ser o primeiro encontro para as pessoas, mas é, é, o primeiro encontro de uma leitura, né, com uma leitura. Então, a gente combinou de fazer uma leitura do Democracia Radical, que é um texto que está no Dagobá, que é o site que o Augusto tem de textos, né, importantes que ele, né, que está disponível na internet. A gente vai colocar aí na descrição depois. E, e aí eu vou deixar um pouco a palavra para você, o Diogo, porque você já começou a fazer umas anotações. Eu acho que seria interessante trazer um pouco essas anotações para servir de base, né, para esse primeiro toque de bola, né, né, que tem muito a ver com o que a gente começou a falar aí, com essa ideia das conversas, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, contextualizando a turma e a gente conseguindo ir evoluindo nessa conversa, eu acho que o texto Democracia Radical um artigo do John Dewey, é, é um artigo que foi depois pego dentro de uma coletânea de textos dele, e é um texto razoavelmente pequeno, né? Inclusive, a gente já tinha lido ele outras vezes, mas é sempre interessante fazer uma releitura, e eu fiz para essa conversa, né, provocado pelo Rafael, para a gente pegar ele, convido todo mundo que está assistindo para ler. A gente não vai fazer uma leitura aqui dele, a gente vai fazer alguns comentários e eventualmente até trazer para preocupações mais atuais, que é diferente das preocupações do Dewey na época, que estava ali ainda preso àquele momento é, de pós-Segunda Guerra, né? Uma coisa meio ainda, ou ainda, né? Numa Segunda Guerra, na verdade, entre Primeira e Segunda Na Guerra verdade, Mundial, né? Pré-Segunda é Guerra. pré-Segunda Guerra, Acho que pré-Segunda e, Guerra. e aquele clima um pouco é, de um debate entre um espaço social, né, de cunho histórico marxista, com uma disputa voltado para um liberalismo econômico ao mesmo tempo, uma disputa de narrativa no momento onde cada vez mais o processo era autocratizante e não democratizante. Então, o texto ele está centrado nessa ideia, e é muito interessante, assim, eu vou trazer um primeiro ponto, depois a gente pode ir batendo bola, comentando cada ponto, mas
No final, acho que o ponto para quem está nos ouvindo a primeira vez é que, para o Dewey, né, e para a gente, democracia não é apenas um sistema político de governo, ele é uma forma de vida. E aí, o que ele sustenta como por que para ele a democracia tem que ser radical é porque ela é justamente inversa do que o senso comum estava colocando na época, e eu acredito que hoje também, que é alguém que espera que alguém resolva, né? Alguém que vem de cima, uma hierarquia, alguém que vai lá e resolva com tudo isso. Então, o Dio, ele até tem um trecho que eu posso ler esse trechinho aqui rápido para passar a bola para você, que no final todas as outras alternativas que esperam um salvador ou alguém para resolver, elas são reacionárias, enquanto que quem aposta na democracia seria de fato alguém radical nesse processo. É interessante ele trazer isso. Eu acho que rápido vou ler aqui um trecho, esse trecho que ele fala disso, fala assim. Uhum. Além disso, não há nada mais radical do que a insistência em métodos democráticos como os meios através dos quais as mudanças sociais radicais podem ser realizadas. Não é uma mera declaração verbal dizer que a confiança na força física superior é a posição reacionária, pois este é o método do qual o mundo dependeu no passado e que está agora se armando a fim de perpetuar. E aí, Rafa, o que que você tem a comentar aí desse meu Então, assim, levantamento? eu acho que assim, a primeira coisa que me vem quando eu leio, né, não sei se é um vício de ter sido estudante de história, né, ter formado nessa área, é um pouco essa analogia entre as épocas, né, a associação entre as épocas, né, porque naquele momento o que estava sendo forte, né, eram os estados totalitários, né, havia, né, essa contraposição entre os estados totalitários, né, o nazismo e o socialismo soviético, né, e quer dizer do outro lado essa coisa meio fluida, né, assim, que a democracia tem um lado assim meio assim de não identificação, né? Assim, tem uma coisa meio porque é muito mais fácil você se identificar com um cara como, sei lá, Stalin, né, e um Hitler. É muito mais fácil você ter uma identificação, uma só pessoa que, né, que tem uma enquanto que na democracia você tem justamente o modo, né? Quer dizer, o modo ele não pode ser muito bem representado por uma pessoa, né, por um tipo de ditador ou de regime, né? Então, porque justamente é uma coisa fluida, né? É um processo, né? Então, assim, hoje nós estamos vivendo numa outra guerra, né? Um outro tipo de guerra, mas que tem semelhanças, né? Assim, você não quer dizer por quê? Porque é guerra, né? É guerra, porque né, essa coisa o que ele fala aí que você citou, né, da tentativa de restaurar esse passado, né? Quer dizer, o que é esse passado? É esse passado da hierarquia, né? Esse passado em que diz que precisa ter uma pessoa ou então um modo de vida em que haja os mais preparados, né, para permitir a maioria das pessoas o acesso aos bens, ao consumo, né? Então, e é interessante que ele faz uma crítica, né, ao liberalismo econômico, né? Que é pô, se o liberalismo, ele fala mais ou menos assim, mas se o liberalismo é isso aí, né, se referindo ao liberalismo econômico, então não vai dar para a gente salvar o liberalismo, porque aí você, eu acho engraçado porque é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, esses caras que falam muito de liberalismo, né, hoje em dia, né, que fazem quase que uma, uma doutrinação, né? Hoje o liberalismo é um tipo de doutrina, né? E esses caras que falam sobre isso, eles tinham que ler um texto desse, né? Porque, no mínimo, para eles repensarem outras formas de entender o tema, né? Não só do ponto de vista da economia, né? Como se fosse a economia, você permitisse acesso a bens e conforto e tudo isso fosse suficiente para fazer
né, felicidade, trazer a felicidade para as pessoas, né, né? No né, então, fundo, Rafa, pegando inclusive um segundo ponto que eu tinha listado aqui da minha leitura, no fundo, acho que o Dewey, ele traz toda uma lógica de construção no texto que ele tenta evitar essa discussão que você está trazendo bem agora como os fins, né? Então, assim, uhum, qual que é a finalidade? Pô, é melhorar minha condição social, né? Minha condição econômica, ter bens, né? Então, mas isso para os dois lados, né? Seja para um espaço mais igualitário da coisa, seja num espaço mais liberal, econômico, do negócio. E eu acho que o grande ponto, quando ele fala, e é legal ser a democracia radical, é que ele fala assim, se você focar nos fins e os meios forem autocráticos, não adianta nada, né? No final é um pouco isso que ele quer dizer. Então, assim, a democracia, uhum, ela não está no fim. Por mais que esses fins sejam desejáveis e por mais que uhum, é, é, em democracias esses fins são alcançáveis de uma maneira muito mais interessante. Aí, assim, tem vários espaços que a gente pode conversar de como alcançar esses fins em democracias, né? Mas no final do dia, acho que o que ele traz os fins que são voltados para a condição de vida não são uma contradição com a forma democrática e, na verdade, é via forma democrática que a gente vai conseguir alcançar eles e não se associando a alguma fórmula de curto prazo autocrático que vem desse futuro. E aí ele bate dos dois lados. Ele bate no lado que vem de uma certa igualdade via Estado, via algum tipo uhum, de socialismo ou comunismo que visa um fim e que para isso você precisa da luta e para a luta você vai, né, ter que ter uma ditadura do proletariado, e fala um uhum, pouco disso, porque uhum, era o tema que ah, estava ali na época em voga uhum, e a discussão da uhum, intelectualidade do momento, e critica também o lado liberal, capitalista, né, numa linha de que, no final do dia, essa linha acabava concentrando poder numa oligarquia uhum, poderosa, que uhum, controlava os meios e que não fazia de fato com que as pessoas fossem livres, né? Que as pessoas pudessem de fato uhum, empreender suas vidas. E aí ele fala, cara, na verdade isso que traz é a democracia. E aí ele desencana da disputa pelo termo liberal, apesar de que, quando a gente fala de liberalismo político, a gente está falando de democracia, né? Mas aham, o John Dewey aqui, ele segura um pouco e fala, cara, eu não quero ficar disputando em cima desse termo, é, né? E isso, aí ele só bate dos dois lados e fala, cara, não é o fim, é o meio. E aí sim, você usou a sim, palavra que é bem legal, o modo, né? É o modo como uhum, faz as coisas. Então, tem gente até que às vezes, de vez em quando, retruca e fala, pô, mas isso aí, democracia é uma ideologia também, é um negócio. Não, a democracia radical, de fato, é algo que você está vivendo no presente, você está fazendo, é um modo, ele não é um lugar a ser alcançado, ele é uma forma uhum, de se fazer, né, a política e abrir espaço para essa liberdade das pessoas fazerem as suas coisas e seus projetos, né? sim. Eu acho que o grande mérito desse texto, eu acho que é trazer mesmo essa questão, né, assim, porque o como desvendar isso tá aí para a gente fazer, né? Mas ele traz esse tema, né, que eu acho que é fundamental, né, que é você a gente, por exemplo, em política, né, a gente ouve muito falar de os fins justificam os meios, tem essa coisa do realismo político, né, que as pessoas não, tudo se justifica porque no teatro das nações, como se o teatro das nações fossem democráticos, né? Então a gente tem sempre essa lógica perpassando, né, a discussão política, né, sobre esses é um linguajar, né? Eu acho que não tem um linguajar aí. Eu achei interessante você ter falado aí dessa questão dele não querer entrar em disputa, né? Porque realmente, se você entrar em disputa, você vai acabar entrando no campo da doutrina, né? Eu acho que não é isso, né? Eu vou ficar querendo convencer, né? Ninguém, a gente não vai querer, não é essa história, né? Porque cada um pode ter a sua doutrina, né? O que precisa ter, assim, para que a democracia vicege mesmo, é o ambiente, né? Propício para que as pessoas possam fazer o que elas querem fazer, né? E então não é você vai fazer isso porque isso é bom para você.
Não, você vai fazer o que você quiser fazer, né? Então, assim, são modos de vida muito distintos, né? Então, isso é o básico, né? Assim, é o básico do básico. E, Você e é não perceber interessante. isso, né? Você não perceber isso é porque você já entrou no jogo da doutrina, eu acho, assim, que é um pouco esse espaço de disputa, né? Que é o espaço de disputar rebanho, né? Vamos dizer assim. Que é Sim, lá, sim. né? Tudo bem, você quer ter uma doutrina, você pode ter uma doutrina. Você quer ter um rebanho, pode ter um rebanho. Mas na discussão política em si não pode ter isso, porque se tiver isso, quer dizer, claro que eu não estou falando num campo de, é, de, de ambiente mesmo, né? Na questão do ambiente. Então, o ambiente você precisa preservar, né? A pessoa, a pessoa que está disputando, por exemplo, uma campanha política, ela entra em determinados modos que pode ser que aquilo ali seja entendido como um campo de guerra mesmo, mas às vezes não é, às vezes é só uma forma também da pessoa se expor. O que precisa ter é sempre voltar essa, essa, essa emoção mesmo, né, de admitir, né, a questão do, por exemplo, de admitir a derrota, de respeitar o adversário, né, de você não ver cenas, né, que a gente está vendo aí na eleição, quer dizer, as pessoas fazendo provocações baratas, aí sendo agredidas e isso ter repercussão, né, porque isso gera mídia, gera engajamento, né? Então, quer dizer, em algum momento isso tem que voltar para o centro, né? Vamos dizer assim, né? E por isso que a ideia de centro é legal, né? Porque você é um centro vibrador mesmo, né? De você ter uma vibração de que aquilo, tem os excessos, podem ter os excessos, mas precisa ter esse centro de respeito, né? Esse centro de respeito é um centro de irradiação mesmo, né? De respeito, né? Então, essa ideia de centro, né? Eu acho bacana por trazer essa noção do ambiente, né? De você ter o ambiente, favorecer esse ambiente, né? Que eu acho que é um pouco esse, né? Porque a gente está sempre pensando na democracia como eleição, né? Eu acho que eu até escorreguei um pouco, né? Por conta do momento que a gente está vivendo. Mas de certa forma é isso, quer dizer, a democracia meio que virou sinônimo. Não é sinônimo, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa aproveitar o momento da eleição para justamente chamar a atenção disso, né? Chamar a atenção de que nós precisamos conversar, né? A gente tem capacidade de conversar para resolver problemas, que são muitos problemas, né? Uma coisa assim, complementando um pouco a tua fala e pegando esse momento do Dewey lá, eu acho que assim, ele está vivendo um momento de deterioração, né, de toda a ambiência democrática e ele estava vendo as pessoas fazendo escolhas em autocratas, né? Inclusive, acho que no texto ele também fala que se eu não me engano, o Partido Nazista dizia que a democracia deles era a democracia final, né? E que o Uhum. Stalin Que eles chegaram na também democracia. que, Finalmente eles chegaram na democracia. que a É, democracia era de verdade a democracia deles, é, né? Isso lembra uma é. certa relativização da democracia nos últimos tempos, inclusive Aham. uma tentativa de colocar a autocracia, a ditadura chinesa como uma democracia. Então, assim, estamos Sim, vivendo sim. tempos onde pessoas estão fazendo uma certa deturpação do conceito, né? Mas, Uhum, no final do dia, as pessoas ao nosso redor, não só os políticos, estão se agarrando a isso, né? A esse tipo de história. E aí o John Dewey, com a democracia radical, que aí eu acho interessante trazer para cá, essa, ao invés de você achar e rejeitar a democracia, que aí muita gente tem escrito livros, né? Como as democracias morrem, etc, etc. Ao invés da gente entender que a democracia
seria um modelo político e esse modelo político ele está em decadência e a gente precisa colocar uma outra coisa no lugar, né? Ao Uhum, invés de pensar nisso, você tem que dobrar a aposta na democracia. E como que você dobra a aposta na democracia? É pensando nela como um modo, né? Então, eu acho que o legal quando o Gil traz, e comparando com o nosso momento atual, é quase que um clamor para as pessoas, de falar assim, gente, a gente precisa voltar a pensar em democracia como um modo, né? Não como um lugar a se chegar, mas como um processo de democratização que a gente vai construindo dia a dia. E uhum, esse processo de democratização exige de cada um de nós uma postura de não guerra, uma postura de uhum, diálogo, uma postura de fazer pontes, uma postura de não criar inimigos, né? Então, no final do dia, é a partir desse lugar que cada um de nós, pessoas comuns trabalhando no seu dia a dia, pode fazer, que é essa dobrar essa aposta em cima da democracia. É isso que você seria uma democracia radical. Então, quanto mais as pessoas entenderem que é esse o caminho e não que a democracia não chegou ao seu limite, né? Ou associar a democracia a uma democracia capitalista, ou se você fala democracia, eu já tive essas discussões, o pessoal acha que eu estou falando de Estados Unidos. Né? Você, não, uhum, cara, não estou falando disso, né? Não, não, mas quem defende uhum, a democracia é os Estados Unidos. Então você é ocidental e não sei o quê. Eu falo, não, cara, uhum. eu estou falando de outro É, lugar. Eu estou falando de um lugar onde as sim, pessoas se dedicam à atividade de maneira voluntária, sem sim, coerção. Eu estou falando de as pessoas com consentimento fazer as suas coisas, de não ter violência, da força da organização das pessoas de maneira ativa e de maneira livre, né, de se associar, de fazer seus projetos, de fazer suas ONGs. E isso é um espaço respirável em termos de democracia, e é isso que vai fazer com que as pessoas e as suas condições de vida avancem. Então, uhum, essa tentativa de camuflar uma autocracia como uma democracia, ela não é agora, não é recente, ela é velha. E o Dewey faz uhum, essa posse e fala, cara, a democracia tem que ser radical. E acho que ali, na época uhum, dele, ele não conseguiu reverberar muito, porque no final a gente teve a Segunda Guerra Mundial e a turma deu o que deu, né? Mas, uhum, sei lá, tomara que a gente não precise entrar numa guerra quente, apesar de que tudo os é, sinais estão mostrando que a gente já está entrando numa dessas, né? Mas precisa é, de gente como o Dewey, né, para ficar lembrando que no final é isso, a democracia radical talvez nos dê uma possibilidade de não entrar nesse ciclo de guerra que tudo parece indicar que a gente vai entrar, né? é. É, assim, a guerra quente, né? Mas a Guerra Fria já está aí, né? Exato, e aí é um, Porque, é um, é um pulo para virar quente, né? É uma questão de é, ou de é, tempo ou de condições para é, que alguém faça a primeira é, ação mais drástica, né? Então, cada uhum, pequeno sinalzinho que acontece, puta, Israel fez isso aqui, fulano fez isso aqui, puta, China, é, Taiwan, assim, é um uhum, fósforo para alguma coisa entrar, né? A gente está começando a vivenciar esse momento. é bem preocupante, né? Muito preocupante. E preocupante também é o tipo de ação que, né, as autocracias estão fazendo, né? Porque é justamente trabalhar em cima desse ambiente, né? É criar instabilidade nesse ambiente, né? Esse ambiente de conversa, né? Você criar uma instabilidade para não permitir que esse ambiente de conversa, que as pessoas possam resolver os seus próprios problemas, não aconteça também, né? Então, assim, tem uma força, né, agindo aí, né? Uma força poderosa, né? A gente vê o tanto de investimento que tem nesse tipo de ação, né? Que a gente chama de net war, né? Ou a guerra de propaganda, ou o que seja, mas é um movimento que precisa ser bastante denunciado, né? E para as pessoas perceberem, né? Porque não é só uma questão de mídia social, de, sei lá, ruído de mídia social, né? A mídia social ela é usada para esse ruído, né? Para a produção desse ruído. Então, existem forças políticas que estão agindo, né? Para que isso aconteça. Então, assim, Né? E no fundo, voltando para uma outra fala que você comentou sobre as doutrinas,
essas doutrinas, esses espaços que eles se definem como detentores da verdade, e aí pode ser uma doutrina religiosa ou uma doutrina laica, né? Uma ideologia qualquer, né? Todos eles Hum. assumem que eles sabem a verdade, né? E a verdade está por lá. Enquanto a democracia, ela tem a ver, ela não tem a ver com a verdade, ela tem a ver com a política, com a forma como a gente convive junto naquele espaço. E aí o grande É, ponto é que essas forças que você está comentando são forças que é, pegam o seu próprio sistema de verdades absolutas e, de alguma certa maneira, ganham força numa quantidade grande de pessoas da população, a ponto de tentar subverter um sistema, né, e falar que aquele sistema não funciona, ele precisa entrar para alguma coisa que de fato opere segundo aquela verdade que essa pessoa tem. E se você não entende que aquela verdade acontece daquele jeito para você, então você é um inimigo. Então, todas essas guerras de narrativa, essa persuasão, essa propaganda que acontece ali, seja impulsionada pelas mídias, mas isso já acontecia no passado, ele tem a ver com capturar, né? Capturar as pessoas que estão nesse meio, de uma certa maneira insatisfeitas com o que está acontecendo, com o que está por aí, e são capturadas razoavelmente fácil por um discurso imediatista, simplista, que vende esse futuro, só que ele pede uhum. em troca a sua Presente. essa liberdade, né, do presente que no final nunca vai É, chegar, né, uma liberdade no é, futuro. Então, é meio que cabe assim, você fala assim, ah, seu presente é uma merda, né? Você vamos falar assim, seu presente não vale nada. Então, aqui, abdica desse presente aqui que eu vou te entregar um futuro, mas acho que tem né, tem um pouco isso, né? Quer dizer, tem, né? e a gente está sendo muito capturado por isso. Acho que no final do dia, a contraposição, né, independente de regular rede social, assim, isso é um ponto a ser feito, é uma discussão enorme a ser feita e tal, mas assim, enquanto narrativas, o que preocupa é a facilidade que as pessoas estão sendo cooptadas, né, por discursos desse tipo e entrando emocionalmente na arena pública, não como mais uma política para a gente tentar, né, resolver os nossos problemas, mas como uma guerra mesmo, né? A outra pessoa é Uhum, meu inimigo, né? Isso é um fascista. O uhum, fascista precisa ser uhum, morto. O fascista não conversa. O fascista você é, mata, você é, queima, né? Tipo, cara, é, que discurso é esse, gente? E quem é fascista e quem não é fascista? O Serra foi fascista uma época, né? E aí? é, é, O Alckmin foi é, fascista, né? O é, Alckmin agora não é Cara, é, gente, é, cuidado com essas definições, né? No é, final do dia, é. essa travestir, né, esse espaço. O Alckmin é bom que se fale, né? O Alckmin não é mais fascista, né? Então, assim, no final do dia, você impede qualquer tipo de diálogo, você impede qualquer tipo de espaço democrático de surgir É, quando você é, entra na arena pública com a postura de criar inimigo, gente. E, é. e mais, às vezes a pessoa não é seu inimigo, mas a partir do momento que você cria ele, ele vira. E aí Vira, surge um bicho exatamente. pior do outro Sim, sim. lado, né? Um É movimento pior. isso, isso é muito, por isso que eu acho que é legal essa conversa nossa, porque é muito fácil entrar nesse jogo, né? Assim, muito fácil. A gente, estou falando pela gente mesmo, por experiência própria, né? Você entra num nível de discussão, eu, pelo menos assim, já vivenciei várias situações desse tipo, que você entra numa vibe de, porra, não, cara, né? Se o cara começa a te jogar como, vamos dizer assim, se você está conversando com o cara da esquerda, você é o fascista. Está conversando com o cara da direita, você é o esquerdista. Então, assim, na hora que na hora que você vê que você já está sendo rotulado, o seu ímpeto é também te rotular, né? Assim, você tem um lance, uma coisa na discussão que chama isso, né? Então, e, assim, essa coisa de esquerda e direita favorece muito esse tipo de discussão, né? Nesse nível de então, nessa pega a questão ambiental hoje, né? A questão ambiental tem ideologia, quer dizer, esse mundo, né? Então, para que é isso? Para que serve essa, né? Para que serve essas divisões, né?
qual que é o interesse disso, né? Então, hoje a questão democrática está no centro da questão, mas ainda está no centro da questão falado por muito poucos, né? Muito poucos estão falando isso. Ou quando fala, fala errado, né? Às vezes. É, Algumas pessoas é, vêm e usam um termo colocado num outro contexto, ou colocado de uma maneira até, né, se eu abrir essa caixinha, a gente vai entrar numa conversa enorme, né, sobre o conceito de democracia militante ou dentro uhum, de um espaço judiciário que, ao tentar defender a democracia, pode também estar ultrapassando linhas e, na verdade, colocando espaços cada vez mais autoritários ou até reverberando esse espaço autoritário e tendo efeitos adversos a partir disso e, com isso, com essa vontade, né, de defender a democracia, de lutar, olha a palavra, lutar pela é, democracia, você é, acaba criando espaço de é, guerra. E o espaço de guerra, na uhum, verdade, você diminui a democracia. Então, é, é um cuidado mesmo, de fato, para entrar nesse espaço com outra forma de ressoar nas é, pessoas, né? Sem uhum, esse aspecto guerreiro, sem um aspecto de criação de inimigos, mas um espaço onde você convida as pessoas para olhar para o que está acontecendo e falar, cara, é sério que você não está vendo que a tua é, atitude está contribuindo para esse cenário desse jeito, né? E aí uhum, falta pessoas, né? E aí vamos classificar as pessoas como democratas para poder, de alguma certa maneira, é, avisar os outros do caminho que está seguindo, né? E tentar, uhum, de uma certa maneira, entre aspas, sustentar o que você chamou de campo, né? Se o uhum, campo democrático tiver colocado, mesmo que tenham ideologias e verdades absolutas, ela não consegue se sobrepor ao sistema como um todo, né? Então, faltam cada vez mais pessoas com esse olhar para voltar, manter, a palavra é manter, eu estava tentando fugir de uma palavra de brigar pelo espaço ou defender o uhum, espaço, mas eu acho que você manter o campo de conversa, o campo político enquanto tal, faltam pessoas que consigam trazer essa razoabilidade, essa racionalidade para as pessoas deixarem de querer entrar nesse campo como campo de disputa e de criação de inimigos. Quanto mais uhum, democratas a gente conseguir ter que se ocupem dessa ideia de democracia radical, que uhum, polinizem as pessoas ao seu redor, mais chance a gente vai ter de sair desse lugar que a gente está avançando e avançando cada vez mais rápido, porque é guerra, é inimigo, é ressentimento, que gera uhum. mais ressentimento e que gera um ciclo que a única Sim, forma de sim, sim. acabar é acabando com o inimigo, né? Acabando com o Sim, outro. E sim. aí a gente vai para barbárie, É, deixa de ser é, qualquer civilidade, né? aham. Tem essa coisa do mito, né? Do mito Salvador, do Salvador. De um lado tem um Salvador sei lá, o Salvador da pátria. Do outro tem um Salvador da democracia. Exato, exato. E Então, assim, a gente não é, não é com um Salvador que nós vamos resolver isso, né? Não tem um candidato, né? Igual as pessoas ficam procurando, agora vai ter um candidato democrata. Não, acho que se não tiver democrata, se não tiver gente conversando, se não tiver gente é, projetando coisas, fazendo coisas junto, fazendo, né? Eu acho que a posição pode até ter partido, não sei, mas o partido em si ele já não é uma estrutura, né, horizontal, né? Então, assim, não facilita essa conversa. Eu acho que a conversa precisa acontecer entre as pessoas no dia a dia mesmo, né? Então, começar isso, né? Essa proposta nossa que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que a gente tem mais encontros, né? E, e não, um também que bom as pessoas primeiro façam passo isso. nosso, né? É o primeiro passo. Começar com um John Dewey aí e falando de É, democracia radical, acho que tem tudo a ver e tem a ver com a ideia do livres da polarização, porque no final ao ver o que está acontecendo, o uhum, clamor é para a gente voltar para esse exato. lugar onde o Dewey estava já sinalizando, que é de novo dobrar a aposta na democracia
como modo, exato, né? Como exato. um processo de Não é democratização. não é o judiciário que vai nos salvar disso. Exatamente. Somos nós mesmos, então Somos nós mesmos, é por exatamente. aí que a gente tem que começar. O Rafa, eu vou encaminhando a gente para o final dessa nossa primeira conversa. Eu vou pegar um último trecho aqui que eu tinha separado e vou ler Uhum. para Beleza, finalizar aí o nosso aspecto, legal. não como conclusivo, porque essa conversa não tem nenhuma Não, conclusão específica, é mais uma conversa sobre o texto mesmo, mas legal. que ajuda a gente a botar um ponto. E é justamente um trecho que ele fala desse processo de democratização e que ele acredita que a coisa tem que ser construída e reconstruída e evoluída, né, ao longo do tempo. A democracia, ela, né, ela vai Uhum. caminhando, ela não chega a um fim. Aí o texto aqui abre aspas, do Dewey. Os meios aos quais ela se dedica são as atividades voluntárias dos indivíduos ao invés da coerção, são o assentimento e consentimento ao invés da violência, são a força da organização inteligente versus aquela da organização imposta de fora e de cima. Então, acho que é um pouco, não Resume, né? os fins, mas os meios, né? E os Uhum. meios de uma Uhum. ação voluntária, de um Uhum. consentimento, de um assentimento e de uma Uhum. organização onde a gente tenta se comportar Sim. de maneira inteligente, horizontal e não algo que venha de cima e que venha de fora. Então é um Uhum. pouco esse o resumo aí da gente É tentar isso aí. olhar ao nosso redor e tentar Isso aí. relaxar essa polarização, reafirmando a democracia como o Dio faz no Radical. Legal, muito bom você ter recuperado isso aí, ter trazido essa parte do texto, né? Bacana. Bom, Então é então isso, né? é isso, pessoal. A É o gente agradece aí. primeiro bate-bola É e venham isso. mais, né? Valeu, obrigado, gente. Um Até abraço, mais. gente. Até mais.